Então simbora, né? Não vou desejar aí pra vocês boa noite nem nada, porque a noite não é boa, né? A gente vai falar bastante dessa partida de hoje. Flamengo 1, Racing 1, 5-4 nas penalidades. Infelizmente o Arão perdeu a cobrança, fizemos um gol no final. A gente vai dar todos os destaques aí da partida. O JP tá se ajeitando. Enquanto o JP vai se ajeitando aqui, passando aí pra análise inicial do Nazário nesse início de pós-jogo. Primeiramente eu queria perguntar cadê a turma do fora Ceni, fora técnico. O problema não é o técnico? Tá aí. O Flamengo com 67% de posse de bola, 19 tiros, 5 no alvo, 7 tiros fora do alvo. Nós tivemos 15 escanteios. E aí, se alguém falar assim, o responsável pelo primeiro gol foi o Rodrigo Caio. Não acredito, porque se ele não sai, a falta foi batida e o senhor Gustavo Henrique... Alô, Gustavo Henrique, muito obrigado. Que patachoda linda, né? Eu nunca vi um zagueiro defender a sua pequena área de costas para o jogo. Ele tentou tirar a bola de costas para o jogo. Eu, particularmente, nunca vi isso no futebol profissional. E aí, diante dos números do Flamengo, a gente está vendo um Ceni que, aliás, eu gosto dele, mas não consegui entender quando ele tira os dois pensadores do time. Se tirasse um, eu não ia falar nada. Mas tirou os dois. Não tirou o Vitinho e botou o Pedro. E aí a gente ficou sem criação no meio. O armador ficou sendo o Gerson, que a gente já viu em outras oportunidades que sozinho não consegue fazer. Ainda mais com um gol nas costas que a gente estava tomando e que a pressão era maior. Saiu um gol por cima. Aliás, por cima, o time do Racing é horroroso. Horroroso! E aí saiu aquele gol de cabeça do Arão, coisa e tal. Muito bem. Só que o fato não é pela derrota agora nos pênaltis, não. O Flamengo estava desarrumado. O Flamengo tomou o gol. E o que eu falei no pré-jogo? Está gravado aí. 0-0 é um resultado ruim. É um resultado complicado. Eu não gosto do Flamengo jogar pelo empate, principalmente se tomar um gol e vai desmontar psicologicamente. E foi o que aconteceu. Psicologicamente, o time não conseguiu se organizar. Começou a botar a bola em cima da área, por cima da área, a todo momento. Não tinha organização. Ok que Everton Ribeiro e Arrascaeta não tiveram uma noite boa. O senhor Vitinho também não teve. Perdeu um gol incrível. Perdeu, aliás, 2. Mas o fato é que o Flamengo não estava organizado e tem mais um detalhe, se passa por hoje, não ia lograr um resultado positivo mais na frente, porque estava desorganizado. Aí vai ter gente que vai falar, mas Nazário, o time é praticamente o time campeão do ano passado. Pois é. O que será que aconteceu com os nossos jogadores? Alguém sabe dizer? Será que... Alô, Braz! Vai fazer coletiva amanhã? Eu quero saber se você amanhã vai fazer coletiva, porque agora nós só temos o Campeonato Brasileiro e nem sei se consegue chegar, porque a gente está perdendo um monte de ponto importante. A desculpa era o calendário, a desculpa era a Libertadores e Copa do Brasil. Já foram as duas para o cacete, agora é o Brasileiro. Aí a minha pergunta para você que está nos ouvindo agora, o Brasileiro a chupetinha com mel agora, ganhou o Brasileiro, está tudo certo. Com esse time, é ridículo a gente ter saído agora e ter saído da Copa do Brasil. É isso, né? Vou passar aqui pro JP também fazer aí as considerações iniciais, que o chumbo vem grosso, meu filho. Chumbo vem grosso. Não, Túlio, concordo com tudo que o Nazário falou. Para analisar um pouco, não concordo com o que o Rogério Ceni fez. Eu aqui na transmissão, a gente conversando em off, eu olhava pro Túlio e falei, por que ele tirou a Arrascaeta? Depois, tudo bem. Quando o Arrascaeta saiu, eu ainda falei, se fosse pra tirar um dos dois, tinha que tirar o Ribeiro. Já tava por aí. Depois ele tira o Ribeiro, botou o Gomes. As mudanças muito mal feitas. A gente conseguiu achar um gol, como o Nazário falou, a bola aérea do Flamengo, toda a jogada era perigo. O Arias teve 2 ou 3 cabeçadas ali que ele pegou e defendeu e salvou. O Flamengo sem jogada,
o Vitinho perdendo mais uma vez gols importantes, como foi contra o Peñarol, como foi contra o São Paulo em 2018, no modo que eles usou no Morumbi, já perdeu pênalti na Copa do Brasil, e é um absurdo o Flamengo com o elenco que tem, tinha que estar amassando no Brasil, tinha que estar liderando com pelo menos 10 pontos de diferença. Tinha que ter eliminado o São Paulo na Copa do Brasil, tinha que ter passado pelo Racing hoje, o artilheiro dos caras, o camisa 15, o 9, acho que vai ser 15, não faz gol há um ano. Os caras não se afobaram, ficaram fazendo assim, a gente ainda brincou aqui, os caras precisam do resultado e não estão nem aí. Parecia que eles sabiam que iam achar um gol, e é o que a gente fala. Todo jogo o Flamengo toma gol. O Rodrigo Caio, não vou botar a culpa no Rodrigo Caio, assim... Óbvio que tem a expulsão e tudo mais, mas foi quem tentou. Ali ele tinha que fazer a falta, outra falta ele acabou perdendo tempo de bola por conta do tempo sem jogar. Mas aí tem que bater no DM também. O DM que ano passado apareceu pra... Nossa, que a gente consegue recuperar o jogador. Não recuperou o Rodrigo Caio. A gente chegou com o Pedro mal. A gente tá sem o Gabigol. O DM na preparação física. Cara, vamos considerar. Considerar. Se o jogo hoje não fosse importante, vamos botar que fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, o Rodrigo Caio jogaria? Não, nem o Pedro. O Gabigol também. E assim, pro Gabigol não estar em campo hoje, no principal jogo da temporada, pode ter certeza que não é desequilíbrio muscular, não. Ele tá machucado, com certeza. Claro que não é. E o cara... Aí eu pergunto, né? O cara... A gente... Ó como é que a gente chega na competição, na principal competição continental, na competição que a gente ganhou ano passado. A gente chegou com o zagueiro forçado a voltar. Ele, né, como a gente falou, se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, ele não jogaria, né? Ele seria poupado. O Pedro, mesma coisa. O Pedro pior ainda, porque o Pedro nem no primeiro tempo entrou, ou seja, né, ele já não tinha realmente condições de jogar os 90 minutos. Você chega sem o seu principal atacante, que foi artilheiro, inclusive, dessa competição também, né, ano passado. Cara, assim, são coisas que não dá pra entender. O futebol, as pessoas não entendem, futebol é uma engrenagem, né? Futebol, agora vou falar aqui do Maradona. Pro Maradona mitar lá nas jogadas dele, ele tinha alguém que estourava lá atrás. Tá ligado? Ele tinha alguém que fazia a bola chegar nele, pra ele sair driblando todo mundo e fazer gol. O Zico no Flamengo, pô. Os caras falavam, irmão, tá ruim aqui, vamos dar no Zico, né? Mas tinha lá, você tinha o Leandro na lateral, você tinha o Moser lá defendendo, você tinha o Andrade na volância estourando as bolas lá, pro cara decidir lá na frente. O Nunes decidir lá na frente. Porque ninguém joga futebol sozinho, né? Agora, vai ser muito mais fácil olhar simplesmente, assim, lógico que hoje a gente tem que olhar a atuação em campo do time. Vamos analisar o jogo, vamos falar do jogo, o time teve várias oportunidades e não fez, mas a gente sabe, né, que os problemas não são só esses, e que o problema não é só o Rodrigo Caio. Eu acho que, assim, pegar o Rodrigo Caio, que entrou hoje no sacrifício, e querer estourar tudo nele, cara, assim, é uma das maiores covardias. Quem merece aí ser crucificado, pode falar? Não, assim, eu concordo com o que você falou do Rodrigo Caio, mas um lance que me deixou irritado, que ninguém falou, foi aquele lance do primeiro tempo que o Arrascaeta joga a bola de costas pro Everton Ribeiro e ele quer dar toquinho pro lado, de frente pro goleiro. Ou seja, o Flamengo entrou com um salto alto, na minha opinião, no primeiro tempo, amassou o Racing. Amassou no primeiro tempo, 10 chutes contra 2, achando que ia ganhar. E futebol não é isso, a gente sabe. A gente ganhou a Libertadores ano passado jogando... não tava jogando pra merecer aquela virada. O futebol virou em 3 minutos aquela partida e a gente conseguiu ganhar a Libertadores. Então a gente não pode entrar com esse pensamento de que quer dar toquinho. E é isso, assim, hoje tudo deu errado, tudo. É aquilo, né? Como eu falei, o futebol, a emoção do futebol é justamente essa. Muitas vezes o time que não é melhor vence, né? O pior vence o melhor, o mais fraco vence o mais forte. E é aquilo, às vezes tá ali o jogo todo, igual no primeiro tempo, o Flamengo muito bem, voando, jogando pra caceta, né? E aí entra no segundo tempo em que você perde seu principal defensor, um jogador que tava há 46 dias sem jogar. Né, 46 dias sem jogar. E aí, mesmo assim, criou algumas oportunidades e deu gol pros caras. O gol do Racing, assim, é uma coisa... É tudo que o zagueiro não deve fazer, que é pegar aquela bola ali e cortar pro meio da área, né? Não dá. Assim, sinceramente, Vitinho, Gustavo Henrique... Everton Ribeiro hoje estava apagado, mas eu não vou colocar ele nesse bolo. Esses dois jogadores, principalmente, que eu tô lembrando aqui agora, não dá pra vestir, pra jogar mais pelo Flamengo. Não dá. Tiver jogo com Gustavo Henrique e Vitinho, a gente deveria se recusar a assistir. E o Léo Pereira também.
O Léo Pereira hoje não tava, né? Ah, mas quando tá, faz sempre merda, então... Mas o Léo Pereira, se a gente for olhar, não tô querendo defender o Léo Pereira, não. Acho também uma draga. Compromete bem menos do que o Gustavo Henrique, muito menos. O Gustavo Henrique, ele não tem segurança. Que foi o que você falou, a produção. tem uma bola aqui pra virar no Isla, ele não vira, ele dá no Rodrigo Caio ou ele volta no goleiro. Teve um lance no primeiro tempo, o Isla sozinho no lado direito, ele olhou o Isla tava sozinho, ele poderia ter, se ele fizesse o lançamento, a bola ia chegar no Isla, porque não iria dar tempo do adversário chegar. Ele olhou, ele ficou com medo, literalmente, você veria que o cara não tem confiança, ele pegou, voltou, resolveu tocar pro lado, entendeu? É isso aí. Quer passar aí, Chico, que eu passe aqui os números do jogo aqui, que aí dá uma raiva ainda, né, ver os números do jogo, ó. Chutes, Flamengo 19, Racing 5, no gol 5 do Flamengo, 3 do Racing. Posse de bola, 68% do Flamengo, 32% do Racing. Passes, 5-5-4 do Flamengo, 2-7-7 pro Racing. Precisão, 85% do Flamengo, 67% do Racing, né? Escanteios, o Flamengo teve 15 escanteios. Sabe quanto que o Racing teve? 0. Cara, não tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Tem tudo errado. Mas vai, Nazário. Eu quero saber. E tem mais um detalhe, tá? Não sei se. Agora a gente vai atentar para um detalhe. Saímos de 2 competições, ou seja, a grana vai ficar pior. Agora a gente só conquista, se conquistar, o brasileiro. E isso vai interferir diretamente nos planos de compra que o Flamengo deveria ter. Pedro Rocha, Pedro. Thiago Maia. A gente não. Thiago Maia, a gente não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. O Flamengo, na minha opinião, tem que vender o senhor Léo Pereira, o senhor Gustavo Henrique, né? E aí já não tem mais aquele papo, se a gente vender, vai queimar o filme, vai baixar. Vai continuar com isso aí? Vai continuar com essa formação de zaga, que é uma peneira, que é ridículo? Hoje que a gente viu foi bizarro. Hoje que a gente viu do Gustavo Henrique, não é só ele o culpado, não. Mas hoje que a gente viu de um zagueiro estar de frente para o gol e tentar tirar a bola de costas num cruzamento frontal de uma falta, pelo amor de Deus, cara, isso é ridículo. É ridículo. Coisa de escolinha. E aí, exatamente, é básico. Você tem que estar de frente para a jogada. Ele estava acompanhando o jogador de costas para a jogada. Isso não existe. E aí o técnico vai e tira os 2 armadores. Tudo bem que não estavam jogando bem, perdemos uma peça importante. Mas para tirar os 2, por que não tirou o Vitinho? Deixava o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. E hoje, os nossos laterais, que são experientes, que são experimentados, que vieram do mundo exterior, cadê? Segundo tempo, a gente não viu o Isla atuar como atuava antes. O Felipe Luiz, muito pouco, chegou no fundo para cruzar. Para o meio, também não. Ele tomou aquele cartão porque ele perdeu na corrida. O Flamengo estava mal e ele tomou aquele cartão. Se não toma o cartão, a gente ia tomar gol. E aí, não dá para a gente olhar para o time, é o mesmo time do ano passado. As pessoas envelheceram um ano a mais. O Felipe Luiz, por exemplo, está um ano a mais, não é mais um menino. E a gente está perdendo muito nas laterais, porque são 2 peças fundamentais para quando o adversário está todo fechado, a gente tem que usar as alas. E aí a mexida foi errada, o time não estava se comportando como deveria. Ok, 15 escanteios, 259 gols, posse de bola pra cacete, mas não estava com sangue no olho, porra. O time não chegou junto, o time não bateu, o time não mordeu. A falta que o Felipe Luiz fez, a gente viu um Flamengo que eu lembrei de um Flamengo de 2010, 2009, 2008. Todo mundo na barreira parecia moça. Ninguém andou para frente, ninguém catimbou. O goleiro, o Arias, o cara passava, soprava perto dele, ele caía no chão, rolava, pedia ao médico. Até o cara do departamento médico, o cara que foi fazer lá a bandanazinha, o cara tomou um cartão vermelho, porque até ele fez cera. E o Flamengo não consegue. Porra, meu irmão. Os caras estão jogando, são experientes. É inadmissível sair com um resultado desse. Se os caras tivessem amassado a gente,
batido bola na trave, mais escanteio que a gente, mais chute a gol. Não. A gente teve 15 escanteios. 15. E o ponto fraco da defesa do Racing é a bola aérea. 15 escanteios. Porra, 15 escanteios conseguiu fazer um gol. Porra, 15, meu irmão. 15 para 1 é muita coisa. É absolutamente desconexo essa conta. Eu não consigo encontrar uma solução para hoje. Eu não consigo encontrar uma resposta, não consigo encontrar uma desculpa para a atuação de hoje. E agora eu quero saber. Alô, vereador, excelência, tem que chamar de excelência agora que é vereador, né? E agora, vereador? Amanhã, de novo a minha pergunta, amanhã tem coletiva? Tem um superchat aqui, o JP, pode ler? Matheus, que eu vou ler aí. Matheus Coelho aí, ó. Vou ler aqui, ele falou assim: temporada acabou, o brasileiro está encaminhado para outros times. Para ganhar o Carioquinha, não precisa montar um super time. Temporada constrangedora. É exatamente como o Nazário estava falando, só para reforçar, o Flamengo meio que estava contando com o dinheiro da Libertadores, já que tinha deixado a vaga da Copa do Brasil ser para trás para o São Paulo. Deixou de ganhar 7 milhões só de eliminar o São Paulo, deixa de ganhar dinheiro agora por conta do Racing, e se chegasse à semifinal, seriam cerca de 18 milhões e meio de reais, ou seja, eles estavam contando com esse dinheiro para o que o Nazário falou, para Pedro, Thiago Maia, tem a renovação do Diego Alves, que a gente nem sabe como é que vai ficar agora. O clima no vestiário agora a gente tem que ver como é que vai ser. Não, e uma coisa que, assim, eu acho que uma das maiores análises, né, se descobriu o Neneca. O Neneca foi uma descoberta na cagadaça. Ninguém tava lá na base e falou assim, tem um moleque lá na base muito bem. O Neneca tava há 9 meses sem jogar. Vamos lembrar disso. Quase sendo emprestado. Quase sendo emprestado. Aí, pintou o Neneca, isso a diretoria do Flamengo começou a desfazer do Diego Alves. E não pode... Cara, melhor do que um goleiro bom é você ter 2 goleiros bons. E melhor do que você ter só um goleiro bom é você ter um moleque aprendendo com esse goleiro que é bom pra caceta, que é o Diego Alves. Que já tá chegando, como o Nazário falou, tá um ano mais velho, né? Mas assim, o cara merece respeito, né? E os caras ficam assim, beleza, vamos a impressão que eu tenho, desculpa TJP rapidinho, assim, é que as coisas, você, vambora, a gente bota qualquer um pra treinar, a gente, tem um Gabigol lá, mas aí, chega no jogo decisivo, não tem o Gabigol, tem o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio entra no sacrifício no último jogo, aí tem perdeu o Rafinha, traz o Isla. O Isla me pega e me faz isso hoje, como o Nazário bem destacou aí as laterais, né? Então, assim, não adianta você fazer planejamento, né, e não ter meios para executar bem esse planejamento, né? Não adianta, a gente chegar aqui, tá comigo, vai lá, bota uma câmera de 480 pixels aqui, que você vai ficar vendo a gente tudo pixelizado, um microfone horrível, né? Eu falei assim, não, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Não é assim, e é tipo isso que os caras fizeram. Olha o gramado CT, olha o gramado Maracanã, olha o departamento médico, entendeu? Olha o técnico que fez hoje. Aqui, ele colocou João Gomes, tirou a Arrascaeta. Ele colocou o Pedro, tirou Everton Ribeiro. O Arrascaeta, apesar dos pesares, é aquele cara que a gente sempre fala. Numa jogada, o cara pode chegar ali e botar alguém na cara do gol e resolver. O Everton Ribeiro tava começando a crescer no segundo tempo, porque o Isla começou também a aparecer mais, tabelar. Quando o Everton Ribeiro tava começando a aparecer, ele tira o Everton Ribeiro, poderia ter tirado o Vitinho, já. Porque o Vitinho, perdendo uma penca de gol. Aí, por fim, a gente já sem zagueiro, Arão improvisado, caceta. Eu não vou culpar o Arão, mano. Na moral, bateu mal pra caceta o pênalti. Mal pra caceta. Tô pé da vida. Mas, na moral, jogou muito. Pegou o Arão, jogou o Arão de zagueiro, aí ele tirou o único zagueiro. Ele tirou o Gustavo Henrique e botou o Diego. Eu quero que alguém me explique. Se alguém conseguir me explicar qual foi a tática do Rogério Ceni, eu vou até pagar. Porque não tem como explicar, cara. A gente terminou o time sem zagueiro, a gente não tinha meio... Sem zagueiro e sem armador. Não faz, parecia que tinha volante e atacante só. Cara, assim, é impressionante. Então, assim, foram lá, colocaram qualquer técnico. O Rogério Ceni tem tudo pra ser um grande treinador, tá? Eu vou dar uma opinião que eu não dei aqui ainda no Cono. O Rogério Ceni tem tudo pra ser um grande treinador. É estudioso, você vê que o cara tem uma enorme vontade, você vê que ele tem tesão na parada. Mas o momento que ele chegou do Flamengo, chegou no momento errado. Foi a mesma coisa o Domi. Eu não tenho dúvidas que se o Domi se dedicar a ser treinador, começa a pegar os timezinhos lá mais ou menos, vai ser um grande treinador.
Mas agora, não era pro Domi nem pro Rogério vir pro Flamengo. Sabe quem devia vir pro Flamengo? Tinha que trazer um cara pique experiente. Ah, onde está esse cara? Eu não sou pago pra poder procurar esse cara. Eu não ganhei 40 mil votos de um bando de idiotas que vão gelo no sangue. Foi lá na Uni, pá. Agora sabe o que pode acontecer? Tá cagada, futebol do Flamengo uma zona. O jogo de hoje demonstrou a zona do Flamengo. E amanhã o cara pegar e ir embora. Mas isso é o retrato. O Rogério Ceni, que tem culpa também, principalmente no jogo de hoje, o Flamengo, uma bagunça, uma draga. E é o retrato, cara. Vai acabar sem dinheiro, sem título, sem nada. Pois é, vou tentar dar um giro aqui no chat. A Alzira falando que não venha com essa desculpa de falta de torcedor. Isso não existe também. O Racing jogou sem torcida na Argentina. Faz falta, mas já era previsto. Vai fazer o quê? Não tem como. Tá todo mundo. O vírus tá aí, concordo com a Alzira. Pessoal reclamando, Rogério Ceni, Vitinho, Gustavo Henrique, Michael. Como você falou que tem gente que ganha, tem gente que... O Bruno Henrique foi mais barato que o Michael e que o Vitinho, cara. Então, assim, o Michael, o que... Sei lá, cara, não explica, não. É uma análise, é igual assim, por exemplo, vamos pegar aqui, Gustavo Henrique, pô, bom zagueiro no Santos, sei que, irmão, não é zagueiro pro Flamengo. Túlio, rapidinho, vou te falar o que pareceu a vinda do Michel pro Flamengo, foi aquilo que você tá num leilão de carro, tu quer um carro, mas às vezes tu não tem dinheiro, mas tu não quer que o outro compre, o Corinthians estava querendo... Não, mas eu quero, sei que tu nem sabe se o carro tá bom, o que você vai ter que consertar no carro. Não, mas pra não deixar o cara comprar, eu vou comprar e depois eu me viro. Agora tá aí, com um elefante branco. Não, e não só ele, tem o Léo Pereira. Vai vender pra quem? Ninguém vai querer, e mais, se for vender, já não vai vender mais pelo valor que era. O Flamengo pagou, sei lá, 7 milhões, 8 milhões de euros, sei lá, pelo Michael, ou mais do que isso, não sei. E não vai conseguir vender pela mesma coisa, né? E aí, a gente tá até comentando, só falta ele botar o Michael. Se ele bota o Michael, filho, eu falo o quê? Esperar a esperança do Michael fazer alguma coisa? Não dá. A esperança tem que ser Everton Ribeiro, tem que ser Arrascaeta, não pode ser Michael. Michael tá aí igual o Vitinho. O Vitinho ganhou os títulos no Flamengo e tal, mas o Vitinho, quando é solução, é complicado, mano. Tipo, é difícil, entendeu? Você, vou esperar que o Vitinho vai... Não vai decidir. A mesma coisa é o Michael, não vai entrar, não vai decidir. Quando a bola cai no pé do Vitinho pra ser a decisão é complicado. A gente tem Pedro, a gente tem Gabigol, a gente tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Aí você vai depender do Vitinho? Você não pode. E volto, o departamento médico, o futebol todo do Flamengo tá uma zona. Tem briga interna, tem muita vaidade... Eu falo pra você, isso não é normal, o JP. Eu nunca vi isso. Um time no mesmo ano ter todo o elenco que já teve lesão. Nosso elenco todinho. A gente pode pegar, Diego Alves teve 2, ombro e joelho. Aí você vai, Isla, Felipe Luiz. Eu acho que só o Rodrigo Caio. Gustavo Henrique não. O Léo Pereira não, né? Os dois não tiveram. Os ruins não tem lesão. Não. Aí vem, o Gerson já foi lá poupado, né? Não chegou a ter nada sério. Você vai lá na frente. Teve Covid. Teve Covid, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, todo mundo. Mano, não é normal. Não é normal. Desculpa, não é normal. O que me irrita também é o Flamengo também, às vezes, não se posicionar, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil. Sei que não libera. Quem paga o salário do jogador, que não é barato, é o Flamengo. Aí chega nas principais competições, não tem. Não, mas na Libertadores ele volta machucado. E o Flamengo finge que não vê. Eu fiz uma pergunta na coletiva do Márcio Tanuri, que ele falou um monte de coisa. Não, que eu mudei o departamento médico, que eu tive liberdade pra fazer isso, pra fazer aquilo, eu recuperei jogador, eu que faço isso, subi médico. Aí eu fiz uma pergunta, falei, doutor, o Flamengo questiona as seleções, como é que eles trabalham com os jogadores, porque eles sempre voltam lesionados. Ele falou, eu não tenho autoridade para responder isso. Isso é coisa institucional. Isso aí tem duas coisas. Ele falou isso, mas antes tinha feito um debochado do médico da CBF, que ele fala, quem foi que divulgou a lesão do Pedro? Ele sabe que foi o Asmar que divulgou a lesão do Pedro e tal. E aí ele fala isso, e a gente viu que a CBF contestou, inclusive, as duas questões, falando que o Rodrigo Caio chegou lá falando de dores. Como é que o cara... Vamos lá, gente. Imagina eu vindo trabalhar pro Coluna, né? Chegando aqui no estúdio e tal, aí eu com dor de cabeça... Todo ferrado. Aí eu chego aqui, cara, alguém trabalha normal com dores? Ninguém trabalha normal com dores, desculpa. Principalmente jogador de futebol, que tem o corpo como a sua principal ferramenta, né?
Aí o Rodrigo Caio chegou na seleção falando... Isso o médico da seleção falou e eu não vi o Tanuri rebater. Falando que, não, eu sinto essas dores lá no Flamengo, mas eu jogo assim. Esperou alguém perguntar, senão não ia falar, Túlio. O Pedro, foi feito um exame na CBF. Contestou uma lesão leve. Qual foi o dia que o Flamengo divulgou a lesão que o Flamengo fez, que foi grave? Não teve. O Flamengo não tem lesionado, pô. O Flamengo ou é desequilíbrio muscular, ou é um desgaste. O Flamengo não tem ninguém lesionado. Desconforto. Capaz do Thiago Maia operar o joelho na quinta e falar que é um desconforto no joelho. Pô, então, cara, assim, eu acho que aquilo que se faz errado, às vezes, vai cobrar. O futebol é uma engrenagem, você depende do técnico, da sua comissão técnica, do departamento médico. Ano passado foi muito bem. A gente vai elogiar, vai bater palma. Mano, tipo assim, bato palma pros caras ano passado, 2019, boto lá no pedestal se quiser. Agora esse ano não tá agradando, né? Você não pode chegar nas oitavas de final de Libertadores, no jogo, e você depender de um gol de cabeça do Arão, com todo respeito ao Arão, não é ele. 49 do segundo tempo. Aí, 49 do segundo tempo tem que depender de uma cabeçada do Arão, né? Deixa até o Nazário falar também. Brincadeira, né, não, Nazário? 49 do segundo tempo, tem que ter gol de Arão, a gente tendo Everton Ribeiro, tendo Gabigol, Bruno Henrique, melhor da América, O que mais espanta é que se a gente tivesse com o time todo mexido, né? Vamos olhar, o nosso lateral direito não é um bom lateral. É um bom lateral. Nosso lateral esquerdo não é um bom lateral. Foi o campeão do ano passado. A nossa zaga, o Rodrigo Caio, estava hoje. O nosso meio, por meio está diferente. Arão e Gerson. Os nossos meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique, o Vitinho. Aí entra o Pedro, que até então era a sensação do Flamengo. E, diante de tudo isso, se o Flamengo tivesse desfeito de metade do time, a gente ia falar, não, a compensação, a reposição não ficou na mesma altura, né? Tecnicamente, o Flamengo caiu muito. Agora, teve gente até botando aqui no chat, o Flamengo está sentindo falta da torcida. Ok, mas ninguém está jogando com torcida. Então, quer dizer que a gente vai ter que botar a torcida dentro do estádio para o Flamengo jogar melhor? Não é isso. Quem joga bola, joga com torcida, joga sem torcida. É claro que o grito, empurrando, a energia é legal, é maravilhoso, é sensacional. Jogar no Maracanã vazio é horrível. Mas colocar isso na conta do rendimento do Flamengo é muito além. E a gente já vem falando isso há bastante tempo. O Flamengo não veio bem, se a gente parar para pensar, desde o Campeonato Carioca. Aquela situação do JJ, fica, não fica, cabeça aérea, coisa e tal. Veio o Domi, aí a culpa do mundo era do Domi, o cara foi embora e o Flamengo continua. O Flamengo não evoluiu. O Flamengo está retilíneo, vem naquela coisinha, está morno, nem quente, nem frio. E a pior coisa da vida é a situação morna. Nem é quente, nem é frio, é mais ou menos. E com o elenco que o Flamengo tem, com toda a estrutura que o Flamengo tem, é inadmissível sair de duas competições como a gente saiu agora, da maneira como saiu. A gente pegou um Racing que não ganhava 4 jogos. O centroavante dos caras tem 1 ano e blau que não faz gol. Um time que não consegue se colocar à frente do Flamengo. E vou te dizer, o Racing não vai passar das quartas. O Racing não passa das quartas. E o Flamengo, de repente, sai prematuramente com tudo que a gente hoje, acho que nem o flamenguista mais pessimista conseguiria dar contornos a essa derrota doída de hoje. E aí o Flamengo, de repente, faz esse papelão. Tem muito mais coisa atrás dessa derrota, dessa atitude, dessa falta de atitude, melhor dizendo. O JP falou muito bem. A gente viu um lance em que o Everton Ribeiro, dentro da pequena área, não bateu, tocou para trás. E aí, em alguns momentos, a gente vê que os jogadores estão querendo fazer gol de efeito, gol plástico. Não é assim. A gente não precisa jogar bonito, a gente precisa ganhar. Então, hoje,
eu falei e repito, eu não gosto do 0-0 por causa disso. Quando você toma um gol, tá tudo tranquilo. Pô, virou 0-0. Até falei, o Racing vai partir para dentro porque não tem outra oportunidade. E o Racing foi com paciência, até que achou um gol. E achou um gol numa falha clamorosa. E a minha pergunta é, hoje, se tivesse uma coletiva do senhor Marcos Braz, eu iria perguntar, ô vice-presidente, até quando o Flamengo vai aturar o Gustavo Henrique? Porque não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira falha. Até quando nós vamos ficar com esse jogador, o Léo Pereira, o Michael, o Vitinho, até quando nós vamos ficar com esses jogadores? O Nazário, só olha aqui um superchat do Fabrício Kika que mandou, é uma curiosidade horrível pra gente, falando que o Ceni tem mais desclassificações do que vitórias, né, no comando do Flamengo. Isso, a gente tem que falar sobre o que está acontecendo. Agora é o que o Túlio falou, o brasileiro é obrigação, não tem que falar, é jogador que tem que ser cobrado sim, não tem que ficar de papinho, vou no shopping comer. Agora, o torcedor amanhã vai pro trabalho e vai ter que ouvir um monte de merda de antes, que não sei o que, enquanto o jogador vai jantar, fazer não sei o que. Então, é hora de botar a mão na consciência. Ó, tem um outro superchat aqui do Alex Ataíde. Culpa só do Domi? Cadê aquele oba-oba? 6 dias? Como assim? Não entendi. Inclusive a gente aqui destacou várias vezes que a culpa não era só do Domi, de que mesmo que a gente falou isso, não lembro qual foi no 5-0 que o Flamengo levou contra o Del Valle, e depois eu não lembro a outra, foi contra o Atlético Mineiro. A gente também falou, olha, a culpa não é só do Domi, se trocar o treinador, e o pior, né, trocou o treinador. Eu lembro um dia, a gente participando do resenha, que eu falei o seguinte, a gente até recortou isso pro site colunadofla.com, que eu falei, olha, não vi evolução no time do Ceni. Eu acho que é a mesma coisa do time do Domi. Aí, ó, comentarista, não entende nada. Fala bosta, não sei o quê. Tudo que a gente faz é isso. Eu perguntei pro Braz do psicólogo, todo mundo, aí depois todo mundo falou. O Rogério depois falou, né? Não sei o que, psicólogo confirmou, tipo... Né, mas, cara? Túlio, é complicado, a gente tem que ficar de olho nisso tudo. E agora, como você falou, agora é Botafogo, fim de semana, a gente tem que ir pra cima deles, porque se não ganhar... Se não ganhar do Botafogo, não ganha de ninguém. Ceni, se não ganhar do Botafogo... Aí fica a minha pergunta. Se perder pro Botafogo, o corinho fora Ceni vai aparecer? Não, já tem um couro já fora Ceni. Hoje foi forte aqui, deu uma parada agora, mas começou forte durante o jogo. Não sei como é que estão nas demais redes sociais. Eu tô aqui só com essa galera que tá aqui com a gente na transmissão, mas já começou já uma ensaiada. Eu acho que o Flamengo, né, vai dar problema. Bom, agradecer a todo mundo, JP, Nazário, produção do Anderson Cavalcante, Rafa Penido, a vocês que nos acompanharam, a galera que tá sempre com a gente. Amanhã a gente tá de volta, né? Meio-dia tem o Notícias do Flamengo, ao vivo aqui no Coluna do Fla. Tem, né, às 8 horas o famoso resenha. Então a gente convida vocês a estarem com a gente amanhã. Vamos falar bastante de Flamengo, vamos apontar os erros, vamos criticar. E é isso, né? Tipo, infelizmente está nesse momento. Nazário, quer dar seu boa noite? Agradecer principalmente a galera que está com a gente, agradecer a você, ao JP, ao Rafa, a produção, e agradecer essa galera que está sempre com a gente. Agora é enrolar a bandeira e pensar no Campeonato Brasileiro. Vai passar, né? A gente não sabe quando, mas foi dolorido. E bola para frente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Eu estou muito curioso para saber qual é o posicionamento da diretoria, posicionamento do senhor Marcos Braz, aguardando ansiosamente para alguém vir, colocar a cara na janela e falar o que está acontecendo com o Flamengo. Não adianta falar que foi uma perda de um pênalti, não. Não foi só isso. Tem mais coisa atrás desse mato aí. Pois é, Túlio, só dar um giro aqui, agradecer a todo mundo que estava aqui. Vai ter um post também agora do Fabrício Kika no canal Mundo da Bola. Aí eu vou colar lá pra ver o que ele tem que falar. Entende bastante também. Quem quiser colar lá, falar, debater, gritar, esbravejar, esse é o momento. E é isso. Vamos... Eu só queria terminar só rapidinho antes, perguntando, como o Nazário bem lembrou. Queria saber, eu também vou reforçar a pergunta do
do Nazário e vou aqui dar uma acrescentada, né? Braz, amanhã vai ter coletivo ou aquelas coletivas era só para você ficar em holofote na imprensa para poder, né? Você se virar vereador? Acho que agora merece aí explicações. Mínimo, né? Mínimo. Agora é hora de gelo no sangue, né? Gelo no sangue. É isso, então, Túlio, pra mim também já deu, vou colar lá no Mundo da Bola também, quem quiser, amanhã tem notícias do Fla, a gente vai bater, porque tem, e só pra quem reclamar, que vocês não vão falar fora Ceni, hoje a gente não falou nem pouco tanto do Ceni assim, a gente falou de todo mundo, então, quando é pra cobrar, a gente também cobra, é isso.